Fique agora com DH Lab Pocket, comunicação assertiva com Thaís Leonardi. Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, faço parte do time do Núcleo de Empregabilidade e hoje estamos aqui gravando mais um episódio do DH Lab Pocket. Ao meu lado está a Cat, nossa colaboradora também do Núcleo de Empregabilidade, e hoje o tema é comunicação assertiva com a Thaís Leonardi. Thaís, muito prazer. Prazer o meu estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar um pouco desse assunto que eu sou tão apaixonada. Eu não vou te apresentar, eu peço a gentileza que você o faça, por favor. Claro, obrigada, Gabriel, Cat, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Poder voltar à FAI, eu que fui aluna da pós-graduação da FAI. FAEX, aí, ó. Então, é muito legal estar aqui com vocês e eu espero que, de fato, por essa próxima hora, nós possamos agregar algum tipo de conhecimento, de valor à vida dessas pessoas que estiverem nos vendo ou nos assistindo. Que assim seja. Não tenho dúvida que serão muitos. Então, para começo de conversa, afinal de contas, quem é a Thaís Leonardi, né, na fila do pão? E eu gosto sempre de dizer que quando a gente se apresenta, o mais fácil é a gente se apresentar pelo ponto de vista profissional. Mas quando a gente para pensar quem é você sem os seus títulos, sem as suas formações, sem a sua profissão, sem o seu dinheiro, sem os seus pais, quem é você na essência? Quem é você fora do LinkedIn? Fora do LinkedIn e do Instagram. Exato, e do Instagram, fora perfeito. do LinkedIn e do Instagram. Eu gosto de dizer que a Thaís é, acima de tudo, uma pessoa curiosa, interessada, que gosta de aprender, de viver experiências novas, que gosta muito de se relacionar. E esse espírito que me acompanha desde a infância foi o que, de certa forma, me trouxe até aqui profissionalmente também. Então, eu fui uma criança muito alegre, muito espontânea, muito conversadeira, mas que na adolescência acabou recebendo uma série de filtros sociais e se tornou uma adolescente muito tímida, muito introspectiva, que tinha receio de falar na sala de aula, de manifestar sua opinião, de se impor, de dizer não, de dizer aquilo que queria ou gostaria para si. E dentro desse processo, eu sempre digo que muitas pessoas me perguntam assim, Thaís, será que falar bem é um dom? Será que conseguir se comunicar com assertividade é um dom? E eu digo que não, é um aprendizado. Da mesma forma que a gente aprende alguns condicionamentos sociais que nos fazem, muitas vezes, nos tornarmos pessoas mais introvertidas, introspectivas, ou que nos limitam de alguma maneira, nós também podemos aprender a desenvolver habilidades de comunicação para que não só a gente possa falar melhor em público na hora de gravar um vídeo, mas para que nós possamos usar toda a potência da nossa comunicação no dia a dia. E como que foi essa minha trajetória? Então, de uma criança que era muito alegre, espontânea e extrovertida para uma adolescente que ficou muito insegura, tímida e tinha muita dificuldade de se comunicar e se relacionar, para depois se tornar uma jornalista que trabalhou durante 12 anos como repórter e apresentadora de TV, né? Eu falo que na adolescência eu me percebia muito introvertida e eu comecei a analisar o comportamento dos meus colegas de classe. E eu percebia que, de alguma forma, aqueles colegas que se expressavam melhor, que se relacionavam melhor com os professores e com os outros colegas, eles se destacavam mais. Sim. E eu pensava, o que essas pessoas têm que eu não tenho? O que essas pessoas fazem que eu não faço? Um mindset de crescimento aí já vem sendo moldado, antes né? de saber desse termo, exato. E eu comecei a fazer uma outra coisa que só anos depois eu aprendi, que é modelagem de comportamento, né? Na PNL a gente estuda muito modelagem de comportamento, que é você olhar aquelas pessoas que você admira e começar, de alguma maneira, a replicar comportamentos delas que você acha que sejam positivos. Então, eu olhava para aqueles alunos que se comunicavam bem quando iam para frente da sala de aula, que eram líderes naturais, que conseguiam chamar a atenção para si, e eu observava a postura deles, a forma como eles gesticulavam, para onde eles olhavam. E eu ia para casa, eu pegava o conteúdo da disciplina da escola, eu ia para frente do espelho e eu reproduzia exatamente aquilo que eu via. E foi assim que eu comecei a desenvolver a minha comunicação. E foi assim que eu terminei o 3º ano do ensino médio como oradora da turma. Então, eu consegui ter um crescimento ainda durante essa fase escolar. Quando eu decidi fazer faculdade de jornalismo, eu sempre quis trabalhar na área audiovisual, rádio e TV. E eu sabia que para ser jornalista e trabalhar em rádio e TV, eu não poderia ter essa barreira, dessa dificuldade de me expressar. Então, durante toda a faculdade também, eu busquei desenvolver a minha comunicação pública, oratória.
Eu fiz alguns cursos de oratória básico, avançado, daqueles que te ensinam assim, você pode colocar a mão aqui, você não pode colocar a mão lá. Você pode gesticular no centro. Você tem que imaginar que tem uma caixinha assim em torno de você tem que gesticular aqui dentro. Daí você sai do curso, você não sabe se você tá pior ou melhor do que você era antes. Porque é tanta regra pra seguir que você fala, meu Deus, e cadê a minha identidade, né? Infelizmente, no início dos anos 90, 2000, era muito isso que acontecia. Existiam aqueles cursos que classificavam os comportamentos como certos e errados, e você tinha que desenvolver aquilo como um padrão. Bom, eu entrei no jornalismo, a primeira emissora onde eu trabalhei foi a RPC, afiliada da Rede Globo. Eu passei por um processo de trainee, e no processo de trainee nós tínhamos um desenvolvimento muito grande das nossas competências de jornalista de TV. Então, que era o quê? Impostação da voz, dicção, como você se relacionava com a câmera, para onde você olhava, a maneira como você gesticulava, postura, vestimenta, cabelo. E eu lembro que um dos primeiros feedbacks que eu recebi do meu chefe, depois que a minha primeira reportagem foi pro ar, foi assim: Thaís, você parece nova demais no vídeo. E eu tinha 20 anos. Porém, eu parecia mais jovem ainda. Por quê? Porque eu tinha um cabelo muito parecido, inclusive, com o meu, que é hoje em dia um cabelo liso, um cabelo longo. Mas eu tinha mais do que isso. Eu tinha um tom de voz que era um tom de voz muito frágil, eu tinha gestos que não eram gestos tão marcantes, e a somatória de tudo isso, da minha comunicação verbal, não verbal, do meu tom de voz, da minha postura, faziam com que o impacto da minha comunicação fosse um impacto frágil. E durante os primeiros anos de TV, eu comecei então a trabalhar e desenvolver a minha comunicação ainda mais a nível profissional. Bom, como eu disse para vocês, para encurtar essa história, eu trabalhei durante 12 anos como repórter e apresentadora das principais emissoras aqui do Paraná. Fiz várias coberturas de nível nacional também. E isso me deu muita bagagem e muito conteúdo para desenvolver a comunicação pública, a oratória, a gravação de vídeos, a gravação de podcast e assim por diante. E que muitas vezes parece vários detalhes, né? É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um olhar para onde você olha, como que você se postura. E quando você vê, você faz união disso tudo e gera muita diferença. Exatamente. Mas o que eu não sabia aí, até esse momento? Eu ainda acreditava que comunicação era isso, era comunicação em público. E só depois eu comecei a perceber que a comunicação em público era uma pequena parte de algo muito maior, que é a nossa comunicação e principalmente a nossa marca pessoal. Perfeito. Então, a marca pessoal, o que é? É o impacto que nós deixamos nos outros. Depois que eu sair daqui, qual vai ser a impressão que todos vocês que estão nesse estúdio terão sobre mim? Você que já me conhece, Gabriel, vocês que estão me conhecendo pela primeira vez. Será que esse impacto vai ser positivo ou negativo? Será que esses adjetivos que vocês vão dizer a meu respeito, mesmo em sendo positivos, vão estar alinhados ao posicionamento de mercado que eu quero ter? A forma como eu gostaria de ser vista? Exato. Isso é marca pessoal. É aquilo que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. Correto. E a grande questão é que desenvolver a nossa marca pessoal não é uma opção. Porque todos nós aqui já temos uma. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo já tem uma marca pessoal. Talvez você só não tenha se dado conta disso. E a comunicação, ela é, assim, a assinatura. É aquilo que, como você se vende, né? Além de você verbalizar aquilo que você deseja, é como você se posiciona. Apesar da nossa imagem, né? Do olhar chegar primeiro, né? Como você fala e se posiciona também o seu branding, né? Com certeza. A sua imagem. Mas ainda em relação à sua trajetória profissional, Thaís, eu queria te perguntar como que foi essa transição de carreira, mais puxando para o papo de empregabilidade, como que foi essa transição de carreira do jornalismo para a consultoria? Onde é que você achou nesse movimento? Quando que deu esse start de, olha, eu preciso mudar? Olha, Gabriel, eu falo que a minha transição de carreira, ela durou exatamente 12 anos, que foi o tempo que eu trabalhei na televisão. Porque desde o primeiro ano que eu trabalhei na TV, eu sabia que aquele não era o meu lugar. Eu sabia que, de alguma maneira, eu tinha muito potencial e muita vocação para aquilo, mas eu sentia que lá não era o meu lugar. É impressionante você falando, porque complicado relacionar isso, porque assim, a gente se conhece da TV, né, a gente trabalhou juntos, então você me falando isso realmente é um choque. Sim. Mas
Por gentileza, desculpa te interromper. E é um fator de autoconhecimento muito grande, sem dúvidas. Você perceber que você é algo, você consegue ser bom naquilo, você tem potencial, mas não é exatamente o que você queria. Você pode estar em outro lugar, sabe que não é aquele lugar exatamente que você queria ou deveria estar. Esse é um ponto bem importante, porque é assim. Então, desde o primeiro ano na TV, eu percebia que o ideal que eu havia criado sobre o que é ser jornalista de um jornal diário de rádio ou TV não estava muito alinhado com o que eu via na prática do dia a dia. Eu realmente tinha me preocupado muito em desenvolver habilidades técnicas, então o que na minha cabeça era importante? Para você ser um bom jornalista, é importante você ter informação, ter conteúdo, porque você estará falando de temas muito diversos e você tem que ter bagagem para isso. Você tem que saber passar informação com clareza, objetividade, tem que conseguir adaptar o discurso aos diferentes públicos, tem que ter uma expressividade boa na sua comunicação para se conectar com a sua audiência. Só que eu percebia que, apesar de ter desenvolvido todas essas skills, apesar de ter uma carreira, uma trajetória que eu considero ter sido uma carreira bem-sucedida, eu não era realmente plena e realizada com aquilo que eu fazia. Porque, no fundo, eu sabia que eu poderia dar muito mais, eu poderia fazer muito mais do que para aquilo que eu havia sido contratada. E muitas vezes no mercado de trabalho, quando você é contratado para uma função, o teu chefe, a tua equipe esperam que você execute muito bem aquela função. E quando você tem uma visão mais sistêmica e você entende que você pode fazer parte de outras jogadas, você não se torna mais interessante para o mercado. Você se torna uma ameaça. Você se torna uma ameaça, você se torna um problema. Mas como eu sempre prezava muito pelo relacionamento, tinha um apreço muito grande pela minha trajetória profissional, eu não fui uma pessoa que bateu de frente, mas eu fui uma pessoa que começou a se incomodar com aquilo que estava acontecendo. Então eu observava assim, poxa, eu poderia contribuir muito mais aqui, e a minha função não me permite. E eu sempre tive um pensamento, que se a gente está insatisfeito em relação a algo na nossa vida, nós não temos que esperar que o ambiente mude. A gente tem que ir atrás da nossa mudança. Por isso que eu falo que a minha transição de carreira durou exatos 12 anos, que foi o tempo que eu trabalhei na televisão. Porque eu percebi que eu não era plenamente satisfeita e feliz, porque eu gostaria de executar muitos outros papéis dentro daquela instituição que não cabiam à função para a qual eu havia sido contratada. Não existia possibilidade de progressão de carreira dentro das emissoras onde eu trabalhei da forma como eu gostaria, que seria para um cargo muito menos operacional e muito mais estratégico. Eu também não me via preparada naquele momento para assumir um cargo estratégico, eu precisava desenvolver novas habilidades, então tinha todos esses componentes, e eu precisava ter clareza de para onde eu queria ir, que caminho eu iria traçar. Foi nessa época que eu comecei a pensar o que mais eu posso fazer dentro do jornalismo. E aí me bateu um sentimento que eu aposto que acontece com muitas pessoas que fazem transição de carreira, que é assim: você se dá bem na tua carreira atual, as pessoas acham importante aquilo que você faz. E quando você começa a verbalizar para os outros que talvez você não esteja tão realizado ali e que você quer buscar algo além daquilo para você, as pessoas olham para você e dizem assim: você é muito insatisfeito. Porque você sempre está arrumando algo para fazer, você é ingrato, você deveria ser mais feliz, ter mais gratidão pelas coisas que você já conquistou e já tem. Você bate na barreira do outro, né? E aí você começa a se questionar internamente, você fala assim, será? Será que realmente então eu tô sendo ingrata aqui? Será que eu deveria ser feliz e não sou? Então tem mais essas questões internas que a gente ainda tem que lidar durante um processo de transição de carreira. Perfeito. Será que eu devo continuar nessa zona de conforto? Ouvir o que as pessoas estão me falando? Será que elas sabem? Será que elas sabem mais do que eu sobre a minha vida? Exato. Porque bate muito isso. Às vezes você ouve de pessoas que têm mais experiência de mercado do que você, e você para pensar, será que eu tô sendo precipitada? Será que eu tô sendo impulsiva? Será que eu tô querendo algo que não existe? É por isso que em 12 anos eu trabalhei em 4 emissoras diferentes. Eu saí de uma e fui para outra de forma intencional, porque eu buscava em outros espaços de trabalho a realização que eu não encontrava. Mas eu percebi no final dessa jornada que eu precisava buscar essa realização em um outro lugar, não mais naquele, porque você ser repórter ou ser apresentador, independentemente de onde você esteja, existem as regras do jogo que precisam ser cumpridas. Foi nessa época, em 2012, que eu busquei a minha especialização aqui na FAI.
E eu me especializei em uma área que não tinha nada a ver com o que eu fazia, que é a minha especialização em administração com ênfase em gestão da comunicação organizacional. Porque eu pensava que o passo mais lógico para dar nesse começo seria migrar do jornalismo diário para o corporativo em uma grande empresa. Eu fiz essa especialização, passei mais um tempo ainda trabalhando em TV, assumi um cargo de direção em uma TV, na TV da Universidade Federal do Paraná, onde lá eu conseguia colocar em prática mais skills, mais conhecimento, e eu me realizei muito no tempo que eu trabalhei ali, quando eu recebi o convite para assumir a comunicação interna e assessoria de imprensa da fábrica da Volkswagen e da Audi aqui em Curitiba. E eu pensei, ótimo, é a oportunidade que eu espero para colocar em prática isso para o qual eu estou me preparando. E quando eu entrei no corporativo, eu aprendi demais. Da mesma forma que quando eu entrei como trainee lá na RPC, para mim foi um divisor de águas, porque eu aprendi muito sobre comunicação em público. Quando eu entrei na Volkswagen, eu aprendi muito sobre relacionamento interpessoal, sobre eficiência, sobre qualidade, porque são padrões da indústria que são diferentes dos parâmetros do jornalismo. O jornalismo preza pela velocidade na transmissão da informação, pela simplicidade, pela objetividade, o jornalismo televisivo principalmente. Na fábrica, o que a gente quer? Qualidade, consistência, resultado, padrão. Então, foi uma outra experiência que eu tive e que agregou muito para minha vida, mas também não demorou muito tempo para eu perceber que lá não seria o meu lugar. E aí eu comecei a pensar, bom, se eu como jornalista não me sinto realizada e satisfeita, nem no jornalismo diário e nem no corporativo, para onde eu vou? E aí eu comecei a olhar para dentro de mim e pensar o que eu realmente gostava de fazer. E eu lembrei que nos momentos em que eu me senti mais realizada na minha carreira foram os momentos em que eu pude ensinar, que eu pude trocar com outras pessoas. Eu já fui professora do curso de jornalismo, da pós-graduação em jornalismo, conduzia treinamentos na área da comunicação desde 2012, mas de forma esporádica e pontual, não de forma hoje como eu atuo com a minha empresa. Dentro da TV da Universidade Federal do Paraná, eu adorava fazer a formação dos novos profissionais, que eram os estagiários que trabalhavam conosco. E foi assim que caiu na minha frente, uma vez no meu e-mail, uma sugestão, uma publicidade que anunciava um curso, uma formação em coaching. Bem quando o coaching começou a fazer sucesso. E eu falei assim, olha que interessante, porque eu como jornalista, eu tô acostumada a falar pra massa. Eu tô acostumada a treinar pessoas em grupo, numa sala de aula. Eu preciso aprender um método em que eu seja capaz de desenvolver as pessoas individualmente. E foi assim que eu comecei a fazer, então, a minha formação complementar, já com a certeza de que eu queria trabalhar com treinamentos e mentorias na área de comunicação e posicionamento de mercado. E quanto mais eu aprendia sobre isso, mais eu olhava para o meu passado e percebia onde eu tinha errado. E quando eu falei para vocês lá atrás que, num determinado momento, eu achava que o importante era desenvolver a comunicação em pública, e depois eu percebi que tão importante quanto isso era você ter um posicionamento de mercado, uma marca pessoal, era você saber se relacionar, fazer networking, ter influência, foi que eu percebi que eu não cresci mais na minha carreira como repórter por não saber me relacionar e me vender para as pessoas certas. Então, o que eu gosto de dizer assim, hoje, no ano de 2023, quando eu olho para trás e eu vejo toda a minha trajetória profissional, eu sou muito grata por cada experiência que eu tive, porque cada experiência dessa jornada, a televisão, a rádio, a comunicação corporativa, eu ter dado aula para graduação em jornalismo, tudo isso me trouxe até aqui. E se você que está nos ouvindo, nos assistindo, pensa em fazer uma transição de carreira e acha que, puxa, eu perdi 10 anos da minha vida, eu perdi 15 anos da minha vida em uma área que eu não tinha paixão, vocação, e agora eu descobri, mas eu tenho que recomeçar do zero, eu vou te dizer, você não está recomeçando do zero. Você começou do zero quando você entrou no mercado de trabalho. Se você agora, com 40 anos, vai fazer uma transição de carreira, saiba que você tem 20 anos de experiência e que esses 20 anos de experiência vão fazer que você caminhe pelos próximos 20 de uma maneira mais rápida, mais eficiente e mais focada em resultado. Você vai errar menos, né? Então, quando os alunos eles vêm até nós procurando por essa transição de carreira, eu costumo falar para eles que, sabe aquela velha frase que nossos pais falam de, olha,
Se eu tivesse a minha cabeça hoje com o corpo de 20 anos, eu faria tudo diferente, faria tudo melhor e tudo mais. Pois então, essa transição de carreira, ela é essa possibilidade. Porque assim, você carrega a sua experiência profissional, mas você está num novo início. Você, como eu disse, você vai errar menos, você vai encurtar o seu tempo e você vai otimizar os seus resultados com a experiência que você já tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de forma muito prática. O que foi diferente quando eu comecei a minha carreira na área de mentoria e treinamento em comunicação para quando eu comecei como jornalista? Quando eu comecei como jornalista, eu tinha uma preocupação muito grande em aprender a técnica. Né? Porque, afinal de contas, era o início de uma profissão. E eu tinha uma preocupação tão grande em aprender a técnica que eu negligenciava todo o restante, como eu disse para vocês. A questão do relacionamento, a questão do marketing pessoal e tudo mais. Quando eu comecei a minha carreira como treinadora, como mentora de comunicação, como consultora de comunicação, eu já tinha o conhecimento. Então, qual era a minha preocupação? Me relacionar com as pessoas certas para que eu pudesse ter os resultados que eu gostaria de ter no menor tempo possível. Perfeito. Não, isso é exatamente o passo a passo de um bom, esse aqui é o início, faça dessa forma, que vai funcionar. Mas assim, Thaís, agora você está como especialista de comunicação e consultora de imagem. Eu queria entender, para você, o que é uma comunicação assertiva hoje? Comunicação assertiva, para mim, é você conseguir transmitir as ideias com clareza, com objetividade, com assertividade, conseguindo comunicar e expressar aquilo que você pensa e sente, conseguir dizer não, conseguir impor limites, porém, levando sempre em consideração o impacto que a sua comunicação tem sobre o outro. Muitas pessoas confundem a assertividade com a agressividade, achando que eu vou ser muito assertiva se eu chegar aqui, se eu me impor para vocês, se eu colocar as minhas regras e obrigar vocês a seguir essas regras. Isso é agressividade, gente. Desculpa, não é assertividade. Assertividade é eu conseguir entender o que é importante para mim, o que eu preciso comunicar, que nem sempre é o que eu quero, mas o que eu preciso comunicar, o que eu preciso dizer, e dizer isso da melhor maneira para que a minha mensagem seja bem aceita e bem compreendida por vocês. Um passo básico da assertividade é você conseguir ter clareza sobre qual é o impacto que você provoca nas pessoas com a sua comunicação. Quais são os sentimentos que você desperta na pessoa quando você se comunica e se relaciona com ela. Será que esse impacto é positivo ou negativo, que foi o que eu comecei dizendo no início dessa minha apresentação? Será que, em sendo positivo, ele está ou não alinhado à forma como você gostaria que as pessoas percebessem você? Será que a sua comunicação é uma comunicação que expressa as suas principais qualidades? Será que quando você chega num lugar que ninguém te conhece e você fala sobre você e sobre a sua história, você consegue transmitir o que de melhor você é e você tem? Ou não? Será que você não consegue dar ênfase e colocar a luz sobre os pontos positivos da tua comunicação? Esses são alguns pontos que a gente precisa parar para pensar para avaliar se nós estamos ou não nos comunicando de maneira assertiva. E o que mais nós podemos fazer? Porque muitas pessoas me perguntam, como eu sei, Thaís, se eu estou sendo assertivo com a minha comunicação? Né? Além de você fazer essa autoanálise, essa reflexão, você ficar atento aos feedbacks que você recebe. O que é que as pessoas dizem a seu respeito? Quando você conhece alguém, depois de algum tempo essa pessoa olha pra você e diz assim, nossa, quando eu te conheci eu achei que você era super metida, mas aí a gente começou a conversar e agora eu vejo que você não, é super querida, gente boa. Ou então, será que as pessoas dizem que você é agressivo demais? Que parece que você tá mandando, dando ordens o tempo inteiro? Ou será que as pessoas te veem como alguém muito passivo, que não se posiciona, que não tem coragem de se manifestar? Perceba os feedbacks que você recebe da sua família, dos seus colegas de trabalho. E feedback nem sempre é aquele feedback estruturado, assim, da reunião com o seu chefe ou seu gestor. Feedback é aquilo que as pessoas falam pra gente no nosso dia a dia. Quando as pessoas vão te apresentar pra alguém, como é que elas te apresentam? Será que elas te apresentam da forma como você gostaria de ser apresentado? Ah, Thaís, mas eu nunca recebo feedback. Gente, isso também é um feedback. Se você não recebe feedback, isso é um feedback. Isso já mostra muito sobre a sua comunicação, né? Muito, então, ou sobre a sua postura. Exatamente. Talvez você possa estar passando a imagem de ser uma pessoa tão inacessível que os outros não se sentem confortáveis ou à vontade para conversar com você. Ou você pode parecer tão autossuficiente e autocentrado que parece que a opinião do outro não tem valor.
Então, preste atenção nesses feedbacks que você recebe. E se você não recebe feedbacks, eu sugiro que você mapeie pessoas que são relevantes para você e pergunte de forma clara e direta. Olha, eu gostaria de um feedback seu sobre a minha comunicação, sobre o meu trabalho, sobre os meus relacionamentos, a forma como eu me relaciono no ambiente de trabalho. Gostaria que você pontuasse quais são os meus pontos positivos, na sua visão, quais são os meus pontos de melhoria. Mas aí eu digo uma coisa, que feedback a gente tem que saber para quem a gente pede. E para quem a gente pede feedback? Normalmente eu gosto de dizer que para que o feedback seja eficiente, você tem que pedir feedback para quem, primeiro, tem mais resultado do que você naquela área que você quer desenvolver. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. A pessoa, ela faz pior do que você vai pedir um feedback dela pra quê? Né? Então, primeiro, ela tem que ter mais resultado que você. Segundo, ela tem que ter mais tempo, mais trajetória de mercado, mais experiência naquela função do que você. Né? E terceiro, tem que ser uma pessoa em que você confia. Porque tem pessoas que podem te dar um feedback com a simples intenção de fazer você se sentir mal. Quando a gente pede feedback para quem a gente confia, você sabe que por mais que a pessoa diga algo, aponte uma falha, um ponto de melhoria em você sabe que de alguma forma aquilo vai ser construtivo, que é pro teu bem, e você vai tentar desenvolver isso para se tornar uma pessoa melhor. Perfeito. E Thaís, quando a gente fala sobre comunicação, é muito difícil você não esbarrar nessa necessidade, nesse sentimento, nessa observação de como está a sua comunicação e principalmente nesse pedido claro que é você solicitar esse feedback, né? Então aqui, basicamente, eu já dei os 4 pilares da CNV, né? Isso. Então assim, falando sobre comunicação não violenta, como que eu consigo unir as duas coisas, a comunicação assertiva com a comunicação não violenta, que eu acho que é um facilitador. É um potencializador, inclusive, da sua comunicação, certo? Certo. A comunicação não violenta traz um passo a passo que nós podemos aplicar no nosso dia a dia e, naturalmente, se nós conseguirmos cumprir esses 4 pilares da comunicação não violenta, nós estaremos sendo muito mais assertivos com a nossa comunicação. Então, se toda vez que eu preciso lidar com um conflito, ou fazer um pedido a alguém, ou falar sobre algo que me incomoda, eu seguir esses 4 passos, que o primeiro é fazer uma observação sem julgamento. O que é uma observação? É eu descrever fatos. Eu dizer, por exemplo, que essa mesa é branca, isso é um fato. Se eu disser que essa mesa é feia ou é bonita, isso é um julgamento, porque isso é um juízo de valor. Um juízo de valor que eu estou fazendo com base naquilo que eu acredito, nas experiências que eu tenho. Então, quanto mais você conseguir falar sobre um fato, se atendo ao fato e não ao seu julgamento, melhor, mais assertivo você será, né? Então eu falo do fato, eu falo de como eu me sinto a partir desse fato, quais são os sentimentos ou sensações que aquele fato despertou em mim, e eu falo assim, eu me senti triste com isso que aconteceu, eu não falo assim, você me deixou triste. Isso que você fez me deixou triste. Não, eu falo, eu me senti triste com esse fato que aconteceu. Quando essa situação acontece, eu me sinto triste. Isso, exatamente. Então, eu me responsabilizo pelo meu sentimento. Entre aspas, aqueles detalhes, mas que fazem total diferença. Total, porque se eu falo assim, aquilo que você fez me deixou triste, eu tô culpando você e você se sente atacada. E naturalmente, em uma fala, quando você se sente atacada, você vai se fechar. Então, entre nós não há conexão. O princípio básico da comunicação não violenta é você conseguir estabelecer conexão com as pessoas. E quando há julgamento, quando eu não assumo a minha responsabilidade e eu transfiro ela para você, naturalmente eu estou criando barreiras e não pontes entre nós. Sim. E aqui eu gosto de fazer uma adaptação ao mundo corporativo, porque quando a gente fala de CNV no corporativo, nós sabemos que uma coisa é o ideal e outra é a prática do dia a dia. Perfeito. E muitas vezes no mercado não há espaço para eu falar sobre o meu sentimento. Então, se eu falar sobre o meu sentimento, talvez naquele lugar, naquele ambiente, eu não seja bem interpretado. Então, como é que eu posso adaptar a CNV a esses locais onde não há espaço, infelizmente, ainda para a gente falar sobre como a gente se sente? Você pode falar sobre o impacto que isso tem na sua vida, na sua rotina de trabalho ou para a própria empresa. Então, por exemplo, fala assim, Gabriel, essa semana, você, em vez de chegar e dizer assim, Gabriel, você tá sempre atrasado, não sei o que acontece com você, já falei 1000 vezes e você nunca chega no horário. Eu posso dizer assim, de uma forma assertiva, utilizando os pilares da CNV. Gabriel, eu observei que nos últimos 15 dias você chegou atrasado 5 vezes. Isso é um fato. Pode ser filmado, pode ser fotografado, é um fato. Um ponto, né? Bater um ponto. Quando você faz isso, qual é o impacto que isso traz para você, para mim e para a empresa? A sua imagem perante o colaborador pode ser afetada, os seus colaboradores que estão contando com você no posto de trabalho
sentem que você não está lá e isso gera um impacto negativo no relacionamento de vocês. Os alunos te procuram e você não está. Perfeito. E a empresa também fica prejudicada por conta dessa ausência. De toda essa movimentação. Então eu não estou falando do sentimento, mas eu estou falando do impacto que aquela ação gera no meio, para a empresa, para você e para os seus colegas. Uhum. Aí o terceiro pilar, eu falo da necessidade minha que precisa ser atendida. Olha, nós combinamos no seu contrato de trabalho que você estaria aqui todos os dias às 8 horas da manhã. Eu preciso que você cumpra esse horário. Então, eu externalizo a minha necessidade. E aqui, gente, presta atenção nesse trecho do podcast. Um dos erros mais frequentes que as pessoas cometem na comunicação é acreditar que o óbvio não precisa ser comunicado. Nossa, Pois eu espero que vocês saibam exatamente o que eu espero dessa nossa conversa. Eu espero que vocês saibam exatamente quais são as minhas expectativas em relação a qualquer coisa. E não, gente, o óbvio precisa ser comunicado porque o que é óbvio pra mim não é óbvio pra vocês. Perfeito. Então, se eu quero chegar aqui, eu imagino que vai ter um chá pra eu tomar, eu preciso dizer, Gabriel, sabe que há a possibilidade de ter um chá? Exato. Porque senão eu vou chegar aqui e vai ter água. Ou suco. Ou café. Então, ou nada. ou nada. Então, eu preciso externalizar aquilo que eu quero, o que eu desejo. Eu preciso deixar claras as minhas necessidades, as minhas expectativas e as minhas intenções. Porque só assim há alguma chance de que vocês atendam as minhas necessidades, correspondam às minhas expectativas, compreendam as minhas intenções. Perfeito. E aí vem o pedido claro. E aí vem o último passo, que é o pedido Perfeito. claro. E aí, esse pedido claro, eu também gosto de adaptar de duas formas para a realidade dentro das empresas. Quando o colaborador tem um alto grau de maturidade, eu posso olhar para o colaborador e compartilhar com ele a solução. Eu posso dizer assim, que é o pedido claro. O que você acredita que você pode fazer para que você consiga chegar aqui no seu horário? É vir de Uber em vez de ônibus? É buscar uma outra linha de ônibus que seja mais rápida? É acordar mais cedo? O que você tem que fazer? Você tem um grau de maturidade e você pode se responsabilizar e encontrar soluções. Toda vez que eu consigo fazer essa pergunta que conecta, em que o outro consegue participar da construção da solução, há uma probabilidade muito maior de haver engajamento. Senso de pertencimento. Senso de pertencimento. É um dos Só pilares, que nós sabemos que Perfeito. na prática nem sempre é assim que acontece. E existem colaboradores com baixo grau de maturidade. Quando o colaborador tem um baixo grau de maturidade, eu preciso dar o caminho e preciso acompanhar. Eu preciso dizer assim, então, Gabriel, a partir de segunda-feira eu vou dar hoje é terça, eu vou dar para você o prazo até segunda para que você consiga se adaptar, mas a partir de segunda-feira eu espero que você chegue no horário, caso contrário eu vou ter que reportar a situação para o RH porque é o nosso combinado, você sabe que é assim que funciona. E acompanho essa situação. Então, o que eu gosto sempre de trazer para a realidade prática do nosso dia a dia? A CNV é uma excelente ferramenta, tem muitos princípios que nós precisamos internalizar na nossa vida, mas o nosso processo de evolução da comunicação é um processo. Muitas vezes eu não vou conseguir sair de um ambiente extremamente hostil e agressivo para um ambiente extremamente não violento e empático. Eu preciso fazer o caminho do meio. E o caminho do meio, muitas vezes, é eu não conseguir utilizar os 4 pilares da CNV, que é a observação, falar dos sentimentos, falar da necessidade que não está sendo atendida e do pedido claro. Mas é quem sabe usar 2. É quem sabe eu entender que eu posso falar de uma forma menos agressiva, seja escolhendo as palavras certas, seja tendo a expressividade corporal adequada, seja utilizando um tom de voz que é um tom de voz adequado aos objetivos da minha comunicação. Porque se eu olho para você e digo assim, Gabriel, eu acredito que você não tenha entendido o que eu disse. Ou, melhor ainda, Gabriel, eu acredito que eu não tenha sido claro o suficiente com a minha comunicação. Já tem uma diferença muito grande nessas duas frases. E isso tem uma diferença abismal para eu falar assim, Gabriel, você não entende nada. Você não entendeu o que eu falei. Muda o meu tom de voz, muda Perfeito. as palavras que eu escolhi e o impacto da minha comunicação é totalmente diferente. Por isso que voltamos àquilo que eu já disse. A chave, o segredo da assertividade é você começar a identificar qual é o impacto que você provoca com a sua comunicação. E eu te digo uma coisa, se você quer muito algo na sua vida pessoal ou profissional e você não está conseguindo aquilo que você quer, provavelmente você não esteja se comunicando da maneira adequada. Se você quer ascender na sua carreira e você não se sente valorizado pela sua equipe, provavelmente você não esteja conseguindo se posicionar de maneira clara, assertiva. Você não esteja conseguindo demonstrar o seu valor dentro da empresa.
Se você quer ascender na carreira e não consegue porque as pessoas acham que você é grosseiro ou agressivo demais, porque as pessoas acham que você não consegue construir vínculo e que você age muito individualmente, aí também existe um ponto de melhoria da sua comunicação. Ter a Comunicação assertiva, eu falo, é o caminho mais curto entre você e o seu objetivo. Quando eu consigo me comunicar com assertividade, eu consigo me relacionar com as pessoas certas, impactar essas pessoas da maneira certa e ter muito mais resultados, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, construindo relacionamentos que sejam mais duradouros. Perfeito. Sem dúvida. E utilizar isso como uma ótima ferramenta. Utilizar nesse momento, você pegar a comunicação e negociar tanto a parte da empresa como o cliente em si, o trabalhador, de não está dando certo. Esse horário pra mim não dá, mudou a linha de ônibus, tem muito congestionamento, voltou a época das aulas. Eu poderia entrar uma meia hora mais tarde, uma hora mais tarde, mudar o horário. Então, utilizar esse momento pra negociação mesmo, mas que, como você disse, precisa ser dito para que as pessoas percebam que você tá tendo essa dificuldade, que alguma coisa tem que mudar para que fique bom pros dois lados. As pessoas não vestem os seus sapatos, né? Elas não sabem o que tá acontecendo com você. E, Thaís, agora te peço ajuda para potencializar a minha própria comunicação. Que quando vem para mim perguntar, Gabriel, como que eu faço para ter a minha comunicação melhor? Eu digo, treino. Isso é treino. E um dos treinos que eu mais proponho aos alunos é, fale com você. Se você está falando com você, se você consegue verbalizar aquilo para você na frente do espelho, fica muito mais fácil você verbalizar na frente de uma outra pessoa, né? Porque assim, se você não consegue falar na sua frente, que é você com você, o processo é um pouco mais dificultoso se você está falando com outra pessoa, né? E falando ainda sobre essa maneira de você progredir. Como que eu faço para a minha comunicação ser destaque no meu trabalho, no meio onde eu atuo, enfim? Como que eu posso utilizar da comunicação como um destaque de fato? Perfeito. Eu vejo que existem 2 pontos que são fundamentais para que você se comunique bem e seja percebido como referência na sua área. O primeiro passo é autoconhecimento e autopercepção. Perfeito. É você identificar em você quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, em que você é realmente bom na comunicação. Será que eu tenho mais facilidade de falar em público? Ou será que eu sou um melhor ouvinte? Ou será que eu consigo influenciar muito as pessoas no dia a dia? Quais habilidades de comunicação eu tenho? Como eu impacto as pessoas com a minha voz, com a minha imagem, com a minha expressividade? Qual é a marca que eu deixo nos outros? E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para detalhar, porque eu acho que pode ser muito importante isso para quem está nos ouvindo. Quando eu falo de marca pessoal, e digo que marca pessoal é aquilo que as pessoas falam a nosso respeito quando nós não estamos na sala, nós temos que pensar com base em que nós impactamos os outros. E existem alguns elementos que compõem a nossa marca pessoal. O primeiro elemento que compõe a nossa marca pessoal é o nosso biotipo. O fato de eu ser homem ou mulher, alto ou baixo, o fato de eu ter um cabelo liso ou enrolado, isso faz com que as pessoas tenham determinadas percepções ao meu respeito. E aí você pode me perguntar, Thaís, isso é preconceito? Na realidade, o nosso cérebro, ele tem um número de neurotransmissores que codificam a imagem que é muito superior aos que codificam o som, por exemplo. De modo que o impacto visual é muito grande, até porque na nossa evolução, o nosso processo de comunicação evoluiu a partir da imagem. As primeiras formas de comunicação eram através da imagem, de modo que nós temos um banco de imagens e referências internas muito grandes em nós. Então, para além de questões culturais que possam desembocar no preconceito, existem alguns padrões mentais que nós temos que fazem com que nós tenhamos algumas percepções. Por exemplo, toda vez que eu vejo linhas retas, ângulos, isso me transmite mais força na imagem. Então, naturalmente, uma pessoa que tem um rosto mais anguloso, mais quadrado, que tem um rosto mais geométrico, pode comunicar mais força através do seu biotipo do que alguém que tenha traços mais suaves e mais arredondados. Falando de cor, quando eu vejo uma pessoa que tem um alto contraste, por exemplo, uma pele muito clara com um cabelo muito escuro, alto contraste vai comunicar mais força do que baixo contraste, que é quando eu tenho um cabelo claro e uma pele clara. E isso vocês podem perceber que não se refere só a biotipo. Em todas as marcas, quando eu vejo marcas de produtos infantis,
e eu tenho uma marca de fralda. Essa marca de fralda é como? Ela é arredondada, ela é fofinha, as cores são suaves, eu tenho vontade de abraçar aquilo, as formas são mais orgânicas. Se eu vou para uma banda de rock de metal pesado, as letras elas são muito mais pontiagudas, assimétricas, o que transmite também as cores, elas usam alto contraste, muito preto, muita pigmentação mais profunda, cores mais escuras. Isso faz com que a comunicação, a percepção de uma marca de uma fralda infantil para de uma banda de rock heavy metal seja completamente diferente. A gente vê isso na arquitetura. Quando eu vou para uma casa de campo, que tudo é revestido de madeira, um tapete de fio, um sofá que seja um sofá de tecido, isso me passa uma determinada sensação, me impacta de uma determinada maneira. Então, quando eu visto roupas, que são roupas que têm um caimento que é mais suave, tecidos que são mais gostosos de abraçar, uma lã, uma linha, isso me traz também, não só em mim, como eu desperto no outro, uma sensação maior de proximidade e aconchego. Agora, quando eu me visto com uma roupa de couro, com taxa, com metal, roupas muito marcadas no corpo, com cortes que sejam mais retos e tecidos mais estruturados, é como se eu entrasse num ambiente extremamente industrial ou minimalista. Com um chão de mármore, por exemplo, com móveis que são muito simétricos, muito geométricos, com pontas, cantos, e isso me passa uma impressão, uma sensação totalmente diferente. Então, o biotipo e a forma como eu me visto são duas maneiras de impactar as pessoas através da nossa marca pessoal. E tem mais. Ainda tem a questão da nossa linguagem corporal, em que eu incluo postura, expressões faciais e gestos. Os gestos não só se eu sei gesticular ou não, mas como é que eu me aproprio do espaço à minha volta. Se quando eu gesticulo, meu gesto ele é mais amplo ou suave, ou se ele é muito pequeno, ou se não há presença de gestos e eu transmito uma rigidez com a minha linguagem corporal. Se esse gesto ele tem um acabamento firme, ou se quando eu me movimento pelo espaço, eu faço um gesto que é solto. Isso tudo, eu mudei só a forma de gesticular. Olha como muda a percepção que vocês têm sobre mim. Se eu virar a cabeça para o ladinho e começar a falar de uma maneira ainda mais suave, isso vai mudar completamente a percepção que vocês têm a meu respeito. Percebem? Então, nós temos biotipo, nós temos vestimenta, nós temos expressividade corporal, tom de voz. Além disso, linguagem verbal. Se eu sei fazer um bom uso do português, se a minha comunicação tem ou não vícios de linguagem, tem gírias, regionalismos. E um último pilar não menos importante, se eu tenho conteúdo. De nada adianta eu impactar a pessoa pela minha imagem, de nada adianta eu impactar a pessoa pelo meu tom de voz. Se vocês me chamarem para um podcast de 1 hora e eu não for capaz de falar sobre o meu trabalho durante 1 hora, eu vou sair daqui tendo impactado vocês de uma maneira totalmente negativa, independentemente da minha performance. E aí está um segundo erro que muitos profissionais cometem. Hoje em dia, muitas pessoas pensam em desenvolver a sua comunicação como se ela fosse o papel do presente. Então, eu me preocupo em ter uma boa oratória, em ser performático nos meus vídeos, em impactar as pessoas e utilizar dezenas de gatilhos mentais para prender a atenção. Mas eu não tenho conteúdo. Eu não me preparo. Eu li um livro e eu acho que eu já sei atuar. Esse é um erro que você não pode cometer se você quiser ter longevidade na sua carreira. Porque você pode sim impactar bem as pessoas à primeira vista, mas para que você tenha longevidade de carreira, você tem que ser capaz de sustentar esse posicionamento. É por isso que eu digo que desenvolver a sua marca pessoal é um processo, e é um processo que tem que ter a ver com quem você é. Eu não posso chegar aqui e montar um personagem. Por quê? Porque se eu chego aqui e monto um personagem, vocês vão no meu Instagram e você vê em outra pessoa totalmente diferente, isso gera uma inconsistência na comunicação. Então aqui está o segundo pilar da comunicação assertiva. O primeiro eu disse, é saber como você impacta as pessoas, ter uma boa marca pessoal, e para isso você pode olhar para todos esses fatores que nós falamos aqui. O segundo é você ter consistência. Ter consistência e constância na sua comunicação. É levar essa marca pessoal consigo onde quer que você esteja, no seu ambiente familiar, no seu ambiente pessoal. É claro que no meu ambiente familiar, com os meus filhos, eu vou ser muito mais carinhosa, por exemplo, do que eu posso ser no meu ambiente de trabalho.
Isso é normal? Nós fazemos ajustes nas nossas personas, essas são as personas, né, que são as máscaras que muitas vezes nós utilizamos dos diferentes papéis que a gente representa. E ter muitas personas é psicologicamente saudável. O que não é saudável? Quando eu tenho uma persona só, eu aplico ela na minha vida inteira, é como se não houvesse variações. Então, percebam, é muito diferente eu ter consistência e constância de eu ter uma rigidez e me portar daquela maneira sempre. Não é isso que eu tô dizendo, gente. O que eu tô dizendo é, se eu quero impactar as pessoas e transmitir uma imagem de que eu sou uma pessoa que tem conteúdo, que é moderna, atual, e de que é empática, esses são adjetivos que eu posso levar para tudo na minha vida. Não precisam ser restritos ao meu trabalho, à minha vida pessoal. Perfeito. Maravilha. É coerência, né? É coerência. Thaís, não adianta você... É o que eu sempre digo, né? Não adianta você apresentar, né, na minha situação, na minha colocação, como estou hoje, né? Não adianta você colocar 1001 maravilhas no seu currículo ou no seu LinkedIn, quando, né, você pode até chegar, a sua imagem chega primeiro em qualquer lugar, como você disse, né? Mas quando você abre a boca para falar, você não é consistente, você não é coerente com aquilo que você estava vendendo, aquela imagem, né? Então, trabalhar essa imagem sua, né? O self-branding, né? É extremamente importante, mas isso tudo parte do autoconhecimento. Do autoconhecimento, de parar para se perceber. E você falou um ponto que é bem importante, que é o treinar, o fale. Fale para você mesmo. E isso é bem importante, porque, assim, gente, para desenvolver competência de comunicação é uma habilidade. Você só desenvolve habilidade treinando. Não adianta você ler os melhores livros, você ter os melhores mentores, se você não aplicar na prática, isso não vai te levar a lugar nenhum. Perfeito. Sim. E aplicar na prática não é aplicar na hora que eu preciso performar bem em um vídeo ou em uma palestra. Não. Eu falo assim, gente, não adianta você achar que você vai jogar muito bem se você não treinou. Olhe todo atleta de alto desempenho. Essa pessoa treina todos os dias, para que na hora do jogo ela seja impecável. Com a sua comunicação precisa acontecer o mesmo. Toda oportunidade do dia a dia é uma oportunidade de você desenvolver a sua comunicação e sua marca pessoal. Seja num áudio de WhatsApp que você vai enviar para um colega seu, não vamos nem falar de cliente, para um colega seu. Procure se expressar com clareza, com objetividade. Tente mandar um áudio que não seja um áudio que é um podcast de 4 minutos, né? Ou, poxa, ficou muito longo, vou tentar ser mais conciso, mais direto ou mais objetivo. Seja na hora de você mandar uma mensagem de texto, revisa essa mensagem, vê se não tem erro de digitação ou português. Mantenha um padrão de linguagem pelo qual você quer ser reconhecido. Porque em carreira existe algo que eu aplico muito à comunicação. Se você quer ser presidente de uma empresa, comece a se comportar hoje como o presidente se comporta. Se você quer se comunicar como uma pessoa que se comunica de forma estratégica e assertiva, comece hoje a se comunicar de uma forma estratégica e assertiva. Não deixe para atingir esse nível de comunicação quando você estiver no cargo que você quer. Até porque, provavelmente, se você não desenvolver essa comunicação na sua jornada, você não vai chegar lá. É um empecilho, ela se torna uma barreira para você chegar aonde você quer. Com certeza. E bem, essa questão, principalmente, que você acabou comentando, de muitas vezes a pessoa pode confundir também. Às vezes ela é uma pessoa muito comunicativa, ela tá sempre extrovertida, consegue falar, conversar com as pessoas, mas a comunicação dela não é assertiva. Perfeito. Então tem muita essa diferença. A pessoa, como que ela vai enxergar isso, ter essa certeza? Ela fala muito, mas ela não fala nada de conteúdo. Exato. Esse é o ponto. Aí tá um outro mito da comunicação. O terceiro que eu falo hoje. Falar muito não é falar bem. O que é falar bem? Falar bem é você transmitir a mensagem com clareza e objetividade e se certificar de alguma maneira que as pessoas que estão te ouvindo te compreenderam da forma mais próxima com a qual você gostaria que elas te compreendessem. Se comunicar bem é você muitas vezes entender que a responsabilidade pela eficiência da comunicação é sua e não do outro. Né? Porque eu falo que comunicação não é o que eu falo, é o que vocês entendem. E se vocês não compreenderam aquilo que eu quis dizer, eu preciso repensar a minha forma de comunicar. Eu me posicionei errado. Eu preciso ter essa consciência no meu dia a dia se eu quiser me comunicar melhor. E aí vem a questão da autopercepção. Estou tendo os resultados que eu quero com a minha comunicação? Não estou? O que eu posso fazer para mudar? E Thaís, como que eu posso exatamente
moldar essa comunicação para perfis diferentes. Porque assim, como você demonstrou para nós, tem momentos e momentos, personas e personas que estão junto conosco. Perfeitamente. A gente, né, estamos aqui gravando um podcast e tudo mais, mas há momentos que eu estou falando com um superior, por exemplo. Com uma pessoa na hierarquia da empresa acima de mim. Ou então eu estou falando com um colega que horizontalmente ele está na mesma posição que eu. Ou então na vida pessoal mesmo. Estou falando com um amigo, com uma amiga. Como que eu faço para me adaptar? Ou adaptar a minha comunicação, melhor dizendo, né? Para diferentes perfis. Aí são duas coisas que você traz. Uma coisa é eu adaptar minha comunicação para diferentes perfis de comportamento e outra é para diferentes ambientes. Perfeito. Né? Então, assim, uma comunicação para um ambiente social, de amigos próximos, familiares, é diferente da comunicação que a gente precisa ter no trabalho. Muitas vezes a comunicação no trabalho que você tem com o seu colega não é a comunicação que você vai ter com o seu chefe. Então, ter essa clareza é bem importante. E algo que eu digo, gente, que eu aprendi ao longo da minha carreira, é o seguinte: não adianta você achar que isso não existe. Não adianta você acreditar que você pode se comunicar da mesma maneira com o seu chefe, com o seu irmão, com a sua esposa. Sabe por que não adianta? Porque toda vez que a gente entra em um espaço profissional, ou mesmo em um espaço social, naquele lugar já existem regras. E primeiro, a gente tem que entender as regras do jogo. Depois, a gente tem que ser convidado para jogar. Para só depois mudar as regras. Na prática, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, você precisa ser contratado pela empresa. Segundo, você precisa assumir o cargo de presidente da empresa. Para só depois, se você quiser, você muda a forma de se comunicar. E você implementa uma comunicação mais informal, uma cultura mais informal na tua empresa. Se você, como colaborador, não entendeu que existem essas regras e que você precisa seguir essas regras, provavelmente, ou você vai se sentir muito insatisfeito e vai sair dessa empresa, ou essa empresa vai sair com você. Porque não há fit cultural entre vocês. A cultura organizacional muda, né? E aí chegamos E aí você precisa entender que nós somos adultos. Nós somos adultos. Nós temos objetivos e a gente precisa alcançar eles. E que não adianta fazer birra. Você entende? Não adianta me colocar na postura, ai, mas eu não gosto, porque nessa empresa não sei o quê. Gente, essas são as regras do jogo. E é aquilo que eu disse pra vocês da minha experiência lá no jornalismo. Se eu não estou satisfeita nessa empresa, o que eu posso fazer pela minha carreira? O que você pode fazer pela sua carreira? Perfeito. Você. Sim. Não espere que o seu chefe resolva a sua vida. Não espere que o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa resolvam a sua vida. O que você pode fazer? A carreira é sua. O que você pode fazer pela sua carreira nessa jornada. E saber adaptar a comunicação aos diferentes ambientes que você circula é muito importante. Lembrando que, gente, colega de trabalho não é amigo de infância. Você precisa tomar cuidado com como você se relaciona. É muito legal quando a gente consegue ter no ambiente de trabalho alguém que é muito próximo a nós, que acaba se tornando um amigo. Claro que é. Quanto mais acolhedor o ambiente de trabalho, melhor para as relações. Mas nem todo ambiente de trabalho é assim. Sim. Será que realmente você pode confiar na pessoa que está do teu lado e você pode abrir toda a tua vida e falar de todas as insatisfações que você tem dentro daquele trabalho? Ou não? Será que você precisa aprender a se preservar mais? Ouvir mais, né? Ouvir mais. Melhor. E ter clareza assim, ó. O que você espera nesse trabalho onde você tá? Você espera fazer amigos? Você espera continuar no cargo onde você está pelo resto da sua vida porque você se sente bem, você gosta disso? Ou você pretende ascender de cargo? Dependendo do teu objetivo, é claro que a tua comunicação vai mudar. Sim. Eu gosto de dizer, gente, em comunicação não existe certo ou errado. Existe o que funciona ou o que não funciona para os objetivos que você tem. Só que o erro é você ter um objetivo e se comunicar de forma totalmente diferente ao objetivo que você tem. Então, isso em relação à adequação do ambiente. É claro que quando a gente vai falar com o chefe, existem empresas que são mais formais, já empresas que são mais informais, mas o importante é que você entenda os diferentes graus de formalidade e que quanto mais alta a função dentro da empresa, menos tempo aquela pessoa tem para perder. Então, se você precisa ir falar com o presidente da empresa, você precisa se preparar antes, ter clareza do que você vai comunicar, de quais são as informações que você vai transmitir e do que você espera que aconteça ao final daquela conversa. Você não pode ir lá e perder tempo. Você não pode demonstrar despreparo. E ver o que acontece, não, né? Você tem que ir. Exato. É como um sniper, gente. Você vai lá pontualmente para atingir um objetivo. Perfeito. Não dá para ficar atirando
para tudo quanto é lado. E né? como você comentou ainda, essa questão de todos os ambientes, principalmente, a gente também tem a questão do ambiente digital, que hoje em dia é uma realidade muito grande também. Claro. E aí, essa mesma preocupação, esse mesmo cuidado vale para o ambiente digital. Agora, em relação aos diferentes perfis, existem diferentes estudos que falam sobre comportamento humano. Um dos mais conhecidos é o DISC, né, que fala dos perfis comportamentais. E cada um desses 4 perfis comportamentais do DISC tem determinados pontos fortes, pontos de melhoria e, principalmente, tem um foco e uma motivação. O que é importante a gente identificar no outro se nós quisermos nos relacionar melhor e sermos mais influentes, tanto do ponto de vista pessoal ou profissional. Qual é a motivação de cada pessoa com a qual a gente se relaciona? E como a gente percebe qual é a motivação? Deixando a pessoa falar. Então, se você quiser ser mais influente, o primeiro passo é aprender a ouvir melhor. E no ouvir melhor, você vai ouvir de diferentes formas. Primeiro, você vai ouvir o conteúdo daquela fala. Você vai perceber se nesse conteúdo a pessoa tem um foco maior em resultado, por exemplo. Essa pessoa vai comprar algo de você. E ela fala muito de resultado, de performance, de onde ela quer chegar no final com aquele seu produto ou serviço. Se você identifica que o foco da pessoa é resultado, quando você argumenta, você precisa vender o seu produto ou serviço com foco em resultado. Você precisa atender aquela necessidade e resultado que ela está te demonstrando. Segundo, se você percebe que o foco do perfil é muito mais o processo, é se sentir seguro, é ter certeza de que está fazendo uma boa escolha, você também vai argumentar em cima disso. Como que eu percebo isso? É quando a pessoa faz muita pergunta, quer muita informação técnica sobre o produto ou serviço que você está vendendo. É quando ela demonstra que ela já pesquisou muito sobre o assunto antes de chegar a conversar com você. É quando a pessoa gosta de entender profundamente aquilo que você está vendendo. Se a pessoa traz essas características na comunicação, quando você for argumentar, você tem que trazer argumentos que sejam muito claros, diretos, objetivos, técnicos, e você tem que fazer uma abordagem mais aprofundada. A pessoa que quer foco em resultado, ela só quer saber o resultado final, ela não quer o passo a passo. Essa pessoa que tem foco no processo, ela quer o passo a passo. Terceiro perfil, eu tenho um foco na inovação, na criatividade. Pessoas que têm um foco na inovação e na criatividade, quando falam, sempre gostam de falar do que é tendência, do que há de novo, do que há de diferente. E por isso, quando a gente vai argumentar, a gente tem que mostrar quais são os atributos do nosso produto ou serviço que são tecnológicos, que são inovadores, que são tendências de mercado. E tem um quarto perfil que tem foco nas pessoas. E quando a pessoa tem esse tipo de perfil, ela traz muito na fala essa preocupação com o outro, esse gosto por trabalhar em equipe, por fazer junto. E quando eu construo minha argumentação, eu tenho que construir dessa forma também. Quanto maior for a sua flexibilidade para ajustar a sua comunicação, mais você será influente na sua fala. Thaís, aproveitando já o gancho do que você está falando, aqui você está me apresentando quais são o passo a passo que a gente precisa, né, compreender para conseguir executar. E quais são os sabotadores desses processos? Aonde eu posso me perder nessa fala ou nesse entendimento que vai dificultar o meu acesso a essa pessoa ou essa comunidade? Ótimo. Sabotadores da comunicação. Primeiro, a agressividade. É acreditar que eu ser agressivo, eu tô sendo assertivo. Não, você não tá. Segundo sabotador da comunicação, a passividade. Entrar mudo e sair calado. Perder boas oportunidades de expor o seu ponto de vista, o seu conhecimento, por medo do julgamento do outro. Quando você adota uma postura passiva, você não consegue dizer não, você não consegue impor limites, você não consegue se vender, você permite que outras pessoas falem por você. E aí você está sabotando a sua comunicação e a sua marca pessoal. Terceiro, não ter compreensão de todos os recursos da sua comunicação. Não saber usar todos os recursos da sua comunicação. Ou seja, não se preocupar com a forma como você impacta as pessoas com a sua expressividade ou com a sua linguagem corporal, com seu tom de voz. Quanto mais você tiver consciência de como utilizar todas essas ferramentas, num mesmo sentido, mais forte será a sua comunicação. De todos aqueles elementos que eu falei inicialmente da marca pessoal, imaginem que eles são vetores de força. Se eu consigo apontar esses vetores todos para o mesmo lado, naturalmente a minha comunicação vai ter mais força. Agora, se a minha imagem aponta para cá, minha linguagem verbal para cá, minha expressividade para cá, meu tom de voz para lá, eu perco a força da minha comunicação. Então,
Ter consciência disso ajuda a evitar esse sabotador, que é você não ter consciência de como você impacta as pessoas. Sabotadores da sua imagem é você não utilizar sua imagem de maneira intencional, não se vestir de forma adequada aos ambientes que você frequenta, não se vestir de forma adequada à imagem que você quer transmitir, utilizar roupa velha demais, roupa apertada demais, roupa folgada demais. Não estou falando de roupa ampla, estou falando de numeração que é grande demais para o seu tamanho. Excesso do uso de maquiagem em ambientes que não pedem tanta maquiagem assim. Nós precisamos entender que nós nos comunicamos o tempo todo, mesmo quando a gente está com a boca fechada. Sim. Por isso, saber utilizar de forma intencional e estratégica a sua comunicação vai te ajudar a evitar esses principais sabotadores. Perfeito, que aula. Sim. Bom, eu me sinto extremamente Precisa de uma semana para absorver tudo. Cat, eu queria abrir para você, para tirar alguma dúvida que você tenha, algo que não ficou claro na nossa conversa. Se você quiser, por favor, suas considerações. Eu acho que você consegue explicar de uma forma maravilhosa, super detalhada e rápida, né? Principalmente pelo nosso tempo, todos os temas que a gente vai tratando. Mas eu acho muito legal trazer isso para quem, por exemplo, ainda tá meio perdido, assistiu até aqui e ficou, eu percebo que eu sou uma pessoa que não é tão comunicativa, ou sou comunicativa, mas sinto que não é tão assertivo. Teria, por exemplo, um passo a passo, pontos iniciais que a gente poderia destacar, assim, de uma forma um pouco mais direta também, para que as pessoas possam praticar e perceber isso, não só recebendo, né, ou solicitando o feedback das pessoas, mas tendo esse passo a passo, basicamente. Claro. Primeiro, você pode começar ouvindo os áudios de WhatsApp que você já mandou na última semana para os seus amigos, colegas de trabalho. Se quando você fala, o seu tom de voz é adequado ou não aos seus objetivos da sua comunicação. Segundo, você pode começar observando que fotos você utiliza nas suas redes sociais, no seu perfil do WhatsApp, e se essa foto transmite profissionalismo, credibilidade ou qualquer outro adjetivo que você gostaria que as pessoas percebessem em você. Terceiro, você pode filmar uma reunião sua. Por exemplo, se você está em home office e está fazendo um atendimento online, filme a sua própria performance. Se você não quiser filmar na plataforma, porque o outro vai saber que você está filmando a reunião, coloca o seu celular do lado e se filma. E depois se assiste. E analisa a sua expressividade, se você consegue gesticular ou não, se você consegue transmitir segurança e credibilidade na fala, se você tem muito vício de linguagem, né, tá, repete muito alguma palavra, se você fala com convicção ou não. Só fazendo esses passos iniciais, você já vai começar a ter uma percepção muito melhor sobre como você impacta as pessoas. Segunda orientação que eu poderia te dar: siga perfis de pessoas que inspirem você. Se você quer saber mais sobre comunicação, procure no Instagram, no LinkedIn, pessoas que falam sobre esse assunto. Consuma conteúdo sobre esse assunto, porque ali pode surgir uma dica, um insight, uma ideia que você pode começar a aplicar no seu dia a dia. E terceiro, treine, porque como o Gabriel falou, não adianta eu só ter o conhecimento e ele tá aqui na minha cabeça se eu não conseguir transformar isso em ação. Então treine, se proponha todos os dias a desenvolver uma comunicação mais assertiva e eficiente. Isso certamente vai te ajudar. Perfeito, maravilhoso. Excelente, excelente. Bom, Thaís, suas considerações. O que mais a gente pode tratar assim pontualmente e, né, suas recomendações. O que você nos diz, o que você nos recomenda sobre? Eu gostaria de deixar 2 mensagens finais para quem nos ouviu até aqui. A primeira delas é que você realmente tenha a compreensão de que se comunicar bem não é um dom. É uma habilidade que nós desenvolvemos. Não é um caminho fácil. Não existe curso que possa te ensinar a ser assertivo em 7 dias. Sinto muito se você tenha comprado algum. Mas não existe. Claro que esses cursos vão te ajudar a se comunicar melhor? Vão. Mas é muito mais complexo a gente desenvolver a nossa comunicação. Não é um caminho fácil. Mas é um caminho possível. E que quando a gente consegue percorrer, a gente sente na prática, no nosso dia a dia, o quanto isso é transformador. E aqui está o segundo ponto que eu gostaria de deixar para quem nos ouviu até agora. Que ter uma comunicação assertiva não é uma técnica. É uma mudança de postura diante da vida. Porque a base da comunicação assertiva é a autorresponsabilidade. É eu entender que se eu quero promover alguma mudança na minha vida, eu preciso primeiro olhar para dentro de mim e me perguntar o que eu posso fazer, aonde eu estou errando, o que eu posso fazer de diferente. Ter uma comunicação assertiva é compreender
que tudo aquilo que eu vivi na minha vida, na minha infância, tudo aquilo que eu aprendi do meu pai e da minha mãe, todas as minhas experiências positivas ou negativas, tudo formou um background. E quando eu abro a minha boca, eu só tô dando voz a tudo isso que eu sou. Todas as experiências que eu tive no meu passado vão influenciar na forma como eu me comunico hoje. E é por isso que desenvolver e mudar a comunicação é algo complexo. Mas quanto mais você olha para o teu passado e entende como isso te trouxe até aqui, mais você se aproxima de uma comunicação assertiva. Mais você vai conseguir pensar, poxa, lá atrás eu agi de um jeito e não deu certo, agora eu vou agir de uma forma diferente. Então, a nossa comunicação é o resultado de tudo aquilo que nós vivemos, vimos, sentimos, experimentamos. Se você quer começar a ter uma comunicação diferente, viva, sinta, se relacione com pessoas diferentes. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Com certeza. Perfeito. Eu sempre digo que o autoconhecimento, ele é um ato de coragem, né? Com certeza. Então, perfeito, Thaís. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Sim. Obrigado pela incrível aula que você nos deu. Eu tenho certeza que quem ouviu e quem viveu essa experiência aqui junto com você, junto com nós, Sim. né? Acrescentou muito e saiu com uma boa bagagem de conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado. Com certeza. Imagina, a gente agradece muito sua presença. E como indicações também, a gente queria que você deixasse suas redes sociais também, seus contatos. Porque, como a gente bem disse, se você quer seguir pessoas que falem sobre esse assunto, que tratam sobre ele, nada melhor do que passar as suas também. Claro, vamos lá. O meu Instagram é o @ThaísLeonardi. Thaís é THAYSE. Leonardi com I no final. Lá eu compartilho todos os dias informações, estratégias, insights, para que não só líderes, como também empresas possam ter uma comunicação mais eficiente, mais assertiva e estratégica. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Contem sempre comigo e espero, de fato, que de alguma maneira essa minha trajetória possa contribuir, servir como uma ideia, um insight para a vida de vocês ou de qualquer pessoa que esteja nos ouvindo ou nos assistindo. Assim é, tenho a certeza. Sem dúvidas. Tenho a plena certeza. Thaís, muito obrigado pela nossa conversa. Tenho certeza que foi muito enriquecedora para nós que estamos aqui na mesa e para todos que estão ouvindo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E aqui a gente encerra mais um episódio do DH Lab Pocket. A gente se vê no próximo. Até breve. DH Lab. Competências para a carreira. Habilidades para a vida.